Estrategista político com formação pela George Washington University, coordenou campanhas majoritárias e proporcionais com atuação em todo o país e é vencedor dos principais prêmios de comunicação política. Sejam bem-vindos. Se acomodar por aí. Convido também ao palco Jader França. Ele é estrategista em marketing político, com ampla experiência digital, premiado internacionalmente com campanhas de Pedro, governador, Miguel Coelho, governador, e Rui Camilo, prefeito. Seja bem-vindo, Jader. Convido também ao palco Robert William Valporto. Ele é estrategista em marketing político, com 10 anos de experiência, mais de 50 eleições pelo Maranhão, entre municipais, estaduais, nacional e de classe, como a OAB. É doutorando em comunicação pública e marketing público, ou melhor, marketing político, professor universitário, CEO do Grupo Comunique, Comunicação Integrada. Seja bem-vindo. Convido aqui também Alan Oliveira. Alan tem mais de 25 anos de comunicação, é jornalista, especializado em marketing, com vitórias em mais de 30 campanhas eleitorais para prefeitos, vereadores e deputados. Atuou em redação de jornais, TV, portais de notícias e rádio no Rio Grande do Norte. Além de dirigir agências de propaganda, também já atuou como secretário de comunicação. Bem-vindo. Não volta a ser prefeito. Tem tempo, né? Dá tempo. Convidado também aqui é Manuelton Borges. Ele é mestre em comunicação estratégica, CEO da Alta Inteligência, consultor, estrategista político focado em pesquisas qualitativa e quantitativa. Atuou em mais de 50 campanhas de presidente, governador, senador e deputado. Manuelton, seja bem-vindo. E agora convido aqui ao palco George Pacífico, jornalista com experiência em assessoria de imprensa para mandatos políticos e comunicação governamental, especialista em marketing digital para campanhas eleitorais e gerenciamento de crises de comunicação. Bem-vindo, George, que está em casa, né? Ele está em casa, querido, aqui. Convidar aqui Júnior Campos. Está presente? Chega, Júnior! Estrategista, ou melhor, consultor político, especialista em comunicação e marketing político, especialista em assessoria de comunicação, mentor em oratória política, além de palestrante. Ele é radialista. Muito bem-vindo, Júnior. Pode ficar sentado aí. E vocês agora acompanhem com atenção esse painel que vai ser mediado por George Pacífico. Bom dia, gente. Bom dia, meus amigos aí, estrategistas do Nordeste. Primeiro, agradecer ao Mercinho, cadê o Mercinho? Está lá fora. Por esse convite, por estar participando desse evento que é inovador aqui em Campina Grande, na Paraíba, no Nordeste, que tem qualidade e que já nasce nessa grandiosidade, né, com essas representações de gente de todo o Brasil. Há algumas semanas um amigo perguntou: rapaz, Mercinho é doido, fazer um evento dessa magnitude, nessa proposta em Campina Grande. E aí eu fiquei um pouco preocupado, né? Também assim, eu fiquei pensativo. Mas não se o evento ia dar certo. Eu fiquei preocupado se eu não sabia que Mercinho realmente é doido, porque ele é doido. Tanto é que conseguiu fazer isso daqui. Aí só os doidos conseguem fazer grandes coisas. Mas sem delongas, né? Porque a gente já está um pouquinho com horário avançado, a gente vai iniciar nosso painel aqui. E aí eu estava conversando com os meninos ali embaixo, e aí a gente falando sobre as diferenças entre campanhas eleitorais no Nordeste, em São Paulo. Em São Paulo tem uma pegada um pouco fria, que também acontece em algumas outras regiões do país. E aí já citou uma frase que chamou muita atenção.
Se a gente fizesse uma campanha nordestina em São Paulo, estava muito certo. Ou seja, a campanha nordestina virou um selo, virou uma marca. E aí eu gostaria de iniciar pedindo para que vocês falem para a gente o que é campanha nordestina. Que campanha é essa? O que é que ela tem de diferente? E o que é que ela tem para apresentar ainda de novidade nos próximos anos, ano que vem, sobretudo nas eleições municipais? Bom dia, Jorge. O pessoal decidiu aqui que vamos começar pelo mais gordo. Bom dia, agradecer a Messinho, agradecer ao pessoal das Ilhas pelo convite. Eu costumo dizer sempre que o Nordeste ele tem duas características muito marcantes. Primeiro, é o profissional que atua no Nordeste. Dificilmente você vai ter uma grande campanha para presidente, governador, prefeito de uma grande capital, e você não vai ter um tipo de criativos, pelo menos alguém do Nordeste. Então, a capacidade criativa do Nordeste é fato, e eu diria que está muito atrelada à nossa construção cultural. Que ela é simples, não é simplista, mas ela é simples. E a gente tem uma capacidade de dialogar de forma mais simples, e isso facilita na comunicação política muito, é essencial nesse processo de comunicação política. E a campanha do Nordeste, quando eu conversava ali, por exemplo, minha experiência no ano passado na eleição em Minas, para o governo, para o Senado, é uma eleição assustadoramente fria, distante, parece que a campanha não existe, né? A campanha não está acontecendo. Diferente do Nordeste, onde a campanha ela é muito apaixonante, onde a campanha ela acaba trazendo de forma muito forte as emoções. E lá fora a gente conversava com o Messinho sobre essa questão da emoção. Eu, particularmente, é uma área que eu tenho estudado muito e consumido muito conteúdo em relação a isso, que eu entendo que é muito mais do que a opinião pública, é o sentimento público. Porque, no fim, a gente acaba votando naquilo que a gente sente, né? A gente pensa naquilo que a gente sente. E no Nordeste isso é potencializado de forma exponencial, porque a campanha envolve muitas pessoas. A gente vê, quando eu estava lá em Minas no primeiro turno, e mostrar para a equipe lá o que acontecia, os movimentos que estavam acontecendo aqui no Nordeste, eles não entendiam como a gente conseguia mobilizar tantas pessoas em torno de um tema que, em tese, é um tema que não interessa as pessoas, que é a política. E, principalmente, quanto mais economicamente também o Estado, isso é uma característica, mais distantes as pessoas são da política, porque a política passa a ter menos relevância na vida delas no dia a dia. Então, eu diria que a nossa capacidade de atuar no mercado, que exige da gente uma competitividade, uma capacidade de fazer mais com menos, torna um profissional de comunicação política, um profissional com requisitos e um know-how que lhe dá para atuar em qualquer campanha, com muita excelência, e as campanhas aqui, por serem tão movidas por emoções, elas se tornam, eu diria, dentro daquilo que quem estuda comunicação política entende que é essa coisa do sentimento. As campanhas aqui elas são carregadas de sentimento. O Thiago falou uma coisa ali que eu achei muito legal, que é essa coisa eu acho que a campanha no Nordeste daria certo em qualquer outro lugar, por conta desse calor. As pessoas estão precisando desse toque. E aí a campanha do Nordeste tem muito isso na sua execução, e os profissionais do Nordeste estão muito preparados para fazer esse tipo de campanha. Continuando aqui esse debate, né, campanha nordestina para mim é essa ousadia, né? Eu acho o que a gente entrega dentro das nossas campanhas, e que a gente fala muito com o nosso time criativo, que a gente não tem aqui concorrente, né? Na verdade a gente vive uma grande parceria. Em alguns momentos a gente está um contra o outro numa eleição, mas quando a gente se chega para fora, no final a gente é um grupo só. E o que a gente entrega, na verdade, são campanhas ousadas, campanhas sem medo de tocar. Então, tem uma coisa que eu brincava muito antigamente com meus times de criativo: a gente não está aqui para fazer novela da Globo no sentido cinematográfico. A gente precisa trazer, não é o calçador do Leblon, não é Ipanema, a gente está aqui para trazer a verdade. Então, eu acho que a campanha nordestina é isso, é trazer a verdade que toca, a verdade que a pessoa quer escutar, a verdade que quer ser vista. Então, eu acredito que Juarez, a gente, o time todo aqui, a gente tem conseguido despontar isso para fora. É por isso que tivemos participação em pré-campanhas presidenciáveis, campanhas de governo em outros lugares. Enfim, quando a gente fala que todo lugar tem nordestino, tivemos a referência na campanha que a gente fez no Distrito Federal do Juarez, a primeira campanha, foi uma campanha onde eu digo assim, esse ser extremamente nordestino. Então, e aí quebra os padrões, quebra esse clima de campanha fria, de estúdio, não que estúdio seja um problema, mas
trazer o contato das pessoas, né? Isso, a gente acabou de sair da pandemia, as pessoas estão carentes de contato, estão carentes de cuidado, estão carentes de atenção. Então a gente, como marketing político, como condutor desse fio, eu acredito que essa emoção que o nordestino traz, essa entrega, eu acho que faz toda a diferença. Jader, só para complementar a tua fala, para você complementar, na verdade, você falou para mim um ingrediente que eu achei fantástico na campanha nordestina, que é o afeto. Né? Fala como é que o afeto ele está presente nessas campanhas. É isso também, né? Então a gente vê as campanhas de São Paulo, as campanhas do Rio, são campanhas esteticamente muito bonitas, enfim. Mas eu não enxergo, por exemplo, uma campanha daquela impactando nossa população. Então ela não tem essa troca, não existe o cuidado, o afeto com o eleitor, com quem produz de fato, com quem vai votar. Então o afeto é a palavra, é o fio condutor disso tudo, né? Então, e quando a gente traz essa ousadia da criatividade, do time todo, enfim, e isso tem trazido esses resultados, desse selo campanha nordestina, né? Bom dia, turma. Bom dia, Jorge. Eu vou resumir em duas coisas que a gente ouve muito em campanhas eleitorais. Começando em 2020, a gente trabalhou em 13 campanhas lá no Maranhão. E em todo lugar que eu chegava, o pessoal dizia assim: olha, a política aqui é diferente. A política aqui é diferente. O cenário muda, mudam as pessoas, mudam os agentes, né, os atores do processo, mas tende a se tornar basicamente como nós somos acostumados a trabalhar. E eu resumo basicamente a pergunta nisto: a política aqui no Nordeste é diferente. E assim, o segundo ponto tem aquele meme que passa a falar assim: eu não vou mais me envolver em campanha política. Quando passa carro de som, o pessoal está dançando. O povo nordestino gosta de viver isso. Gosta de se empolgar, de ir para a rua, de cantar, de balançar a bandeira, muito mais do que lá fora. Lá fora existem as militâncias, mas no Nordeste, isso de vivenciar, a pessoa viver o político, conhecer e levar essa mensagem adiante, o que nós somos, na verdade, além dos agentes que fazem isso, né, um canal. A gente tem que levar para esse pessoal o entretenimento que eles querem participar. E eles ajudam como mensageiros, né? Eles levam a mensagem para a gente quer levar esse conteúdo, levar a verdade, levar a ousadia, levar o conteúdo da campanha, levar os candidatos, e eles querem consumir, se divertir com isso, apresentar isso, porque também é festa, também é diversão, campanha também é isso. É claro, trazendo para a seriedade o que significa isso, que isso pode mudar vidas, né? Mas a gente tem percebido, e aí é ainda mais delicado, porque, por exemplo, lá no Maranhão eu acabei de sair agora de uma campanha para desembargador, do quinto constitucional. E o pessoal quer levar a mesma pegada para lá, só que o Tribunal de Justiça é um pouco mais conservador. Os candidatos começaram a fazer dancinha e tal, e os desembargadores, rapaz, está vendo palhaçada isso aqui, não pode não. Porque o pessoal quer fazer o mesmo que eles veem na política partidária. Então, aqui a política é diferente, a gente se diverte mais, e por isso, com essa ousadia, com essa verdade, a gente consegue levar o diferencial para o Brasil. Boa tarde, Jorge. É um prazer agradecer o convite do Messinho, da Regis. Nós somos do Rio Grande do Norte, meu nome é Alan, uma persona, e acho que o desafio nosso do nordestino, a gente tem uma característica, que eu comento bem, do diferencial da criatividade, e também, como o colega do Maranhão contou também, essa questão também do próprio humor. Acho que a característica de ter personagens, de poder criar dessa forma, isso é um grande diferencial. Claro, é importante entender o diagnóstico. A gente vive num momento do mercado que está muito aquecido aqui. A gente está vivendo um momento realmente para que a gente possa entender o que é que o eleitor deseja. E aí, na turma da Alfa, a gente vai querer falar um pouquinho dessa questão do diagnóstico, porque é super importante, não é o que, como foi colocado, a política mudou, muitas vezes porque minha esposa está falando, porque meu filho falou, sim, mas o que é que de fato aquela localidade, naquele distrito, a gente deve ter aqui vários prefeitos, vereadores, aqui no centro da cidade funciona dessa forma, sim, mas lá na zona rural, por exemplo, tem uma característica diferente, e lá eles querem ouvir, tem um problema específico daquela situação. Então, na pesquisa qualitativa, por exemplo, se consegue identificar esse comportamento, essa tendência. E eu acho que o nordestino, essa característica da criatividade, do humor, e a gente entender e contar histórias, né?
Acho que usar técnicas de storytelling, porque a gente tem alguns clientes, por exemplo, que nunca se candidataram a prefeito, mas que, por exemplo, em algum momento foram um vice-prefeito que assumiu a cadeira de prefeito, mas ele nunca teve momento, por exemplo, para dizer que de fato eu sou candidato a prefeito. Ou seja, você começa a contar a sua história, para que a população de fato conheça aquele prefeito de fato na cadeia. Então acho que o grande desafio é de contar história e sempre ditar o ritmo. A gente não pode jamais deixar que o adversário dite o ritmo. Então não vai ser um problema específico que vai te deixar, por exemplo, numa situação complicada. O problema na educação está acontecendo isso, aqui na saúde, mas você tem uma série de particularidades para quem é prefeito, por exemplo. Estou falando diretamente para vários prefeitos que podem estar aqui, vereadores, né, postulantes a cargos nas próximas eleições. E por mais que a gente esteja falando um pouco, e você que tem um mandato agora, a campanha começou realmente há muito tempo e o mercado está muito aquecido. Pessoal, primeiramente, bom dia, agradecer o convite do Emerson Saraiva, do Leila, saudar a Georgia, para não fugir ao protocolo, queria saudar em nome dos participantes da Liga Pecinha, lá de Trindade, que está aqui. Tem um case Trindade, um case 2020. Mas falar de comunicação política, de marketing político, para também puxar um pouco a sardinha, não há como falar de comunicação sem entender o eleitor. Né? A pesquisa, a boa pesquisa, é o principal elemento de formatação dessa receita. Né? Como é que a gente vai agradar as pessoas pelo paladar, se eu não vou saber qual é o gosto que ela quer, qual é o sabor. E eu queria um pouco além sobre o ser nordestino. A grande diferença nossa, na minha opinião, é que a gente tem tesão no que a gente faz. A gente tem pimenta. E eu queria trazer dois exemplos aqui. Um foi, nós tivemos a oportunidade de atender hoje o governador João Dória, já esteve conosco lá no projeto. E chegamos lá para apresentar uma pesquisa, no qual ele tinha 30 minutos. E metódico, o relógio era, cada mesa tinha um relógio para marcar o horário. E esses 30 minutos viraram 6 horas de apresentação. E no final eles levantaram, aplaudiram e disseram que pela primeira vez alguém trouxe um diagnóstico, trouxe a verdade de fato para eles ali. E a partir daquele momento ali, eles batizaram a SWOT da Paraíba para poder atuar lá na pré-campanha de prévios, ou seja, a gente acompanhou ele por um bom tempo lá em São Paulo. Um outro exemplo foi a cidade de São José dos Campos. Estava falando aqui um exemplo que um profissional que está também conosco lá, que é o Osaí Vasconcelos de Natal, Rio Grande do Norte. E São José é uma espécie de Suíça brasileira, né? Vocês terem ideia, maior renda per capita, toda a frota de ônibus é elétrica, desemprego zero, a General Motors está lá, Embraer, é uma cidade muito à frente do tempo, o tamanho de populacionalmente 800 mil habitantes, e um grupo político comanda lá desde 1996. E quem faz a campanha desde 1996 é um potiguar, um nordestino. E o Eduardo Cury, que foi prefeito de São José, deputado federal, disse: ó, o marqueteiro lá da gente é nordestino e tal, está chegando o pessoal da Paraíba e eu amo as pessoas do Nordeste, porque vocês têm tesão. E isso é o que marca os profissionais do Nordeste. Sem demérito às demais regiões, mas a gente tem muito amor pelo que a gente faz, e quando a gente tem amor e tem tesão pelo que a gente faz, a coisa realmente ela funciona. Logicamente, agregado a esse tempero, vem toda a questão da paixão, das cores, da emoção, que a gente sabe fazer como ninguém, porque na terra onde há muita luta, muito sofrimento, a conquista e a vitória, ela é mais saborosa. Então, queria deixar essa contribuição aqui para vocês sobre um olhar do nordestino, para quem também teve a experiência e a oportunidade de também fazer campanhas fora do nosso eixo. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês antes, me permita, Jorge. Antes de tocar nessa questão de campanhas políticas no Nordeste, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando vocês voltarem para as cidades de vocês, para os estados de vocês, cuidado dos adversários de vocês lá. Porque vocês vão sair daqui com uma bagagem tão gigante, que eu tenho pena de quem vai enfrentar vocês nas eleições do próximo ano. Cuidado deles. Vocês estão tendo a oportunidade, só vocês estão tendo a oportunidade de conviver
com os maiores consultores políticos do Brasil da atualidade. Olha que honra! Vocês estão vivenciando, nesses 3 dias, a maior experiência da vida de vocês. Quando o Emerson me chamou para estar aqui, compor esse momento, meu coração assim quase que sai, viu, Lucas e Laércio? Porque assim, bicho, eu vou encontrar Lucas, velho. Eu vou encontrar Laércio, eu vou estar com o Jader, eu vou estar com o Emanuel, eu vou estar com o Juarez, o Robert, eu descobri agora há pouco que também estaria com a gente, mas com o Alan. Gente, o que nós estamos vivenciando nesses dias aqui é algo fora do normal. Vocês são privilegiados e honrem Deus na vida de vocês, por vocês estarem aqui e viver esse momento tão único e tão perfeito. Vocês nunca mais vão ser as mesmas pessoas, só se forem teimosos, tá? Mas se não forem teimosos, nunca mais vocês vão ser as mesmas pessoas. Então, parabéns ao Emerson e toda a equipe por estar promovendo esse evento e conseguir reunir essa tropa de elite que está aqui desde ontem participando. O Fred, que deve ter dormido ainda, né? Mas não sei se os meninos foram para o PP também, o Parque do Povo. Jade ficou 1h30, pode dizer que ficou 1h30, Jade, preso no elevador, e mesmo assim conseguiu chegar aqui. Mas, vamos aplaudir vocês? Gente, é para vocês, aplauda com vocês. Ainda bem que o Jorge disse aplauda vocês, porque se eu pedisse aplauso para mim, para vocês, começou fraco. Minha gente, o poeta GC Quirino, que é também paraibano, viu, Tony Souto? Ele consegue descrever muito bem o que é uma campanha no Nordeste. Eu não vou declamar tudo não, que é para vocês depois irem pesquisar. Mas GC Quirino tem um poema que é Comício em Beco Estreito. E ele começa dizendo assim: para se fazer um comício em tempo de eleição, não carece da rua nem muito dinheiro não. Basta um F4000 ou qualquer meio caminhão entalado em Beco Estreito e um bandeirado na frente cruzando dessa posição. Um locutor tabacudo de converseiro comprido, os alto-falantes roubo, vai espalhar o alarido e o microfone com a flanela vermelha ou amarela, e é como formator de partido. Anunciar a chegança do corpo do ganhador, pedir o ver da vitória do dedo dos eleitores e do bojo da passeata trazer o homem do amor. Depois vocês pesquisem Comício em Beco Estreito do GC Quirino, para vocês verem e conhecerem esse poema divertido, que ele retrata muito bem como é feita uma campanha no Nordeste e no interior de maneira especial. E ainda para falar dessa questão que você coloca, George, o poeta também é o Alcioli Neto, ele diz que o nordestino é madeira de dar em doido, que a vida enverga e não consegue quebrar não. Nós conseguimos fazer grandes campanhas e grandes players e grandes marqueteiros do Nordeste ganhar o mundo porque nós somos forjados na luta, né? Nós somos forjados no sofrimento, nós somos forjados na dor e nós fomos obrigados a conhecer desde cedo todas as adversidades da vida e como seres adaptáveis nós nos adaptamos às realidades que vivemos. Aliás, eu acho que o dicionário peca, Laércio, quando não coloca resiliência como sinônimo de nordestino. Porque nós somos resilientes por natureza, Lucas Pimenta. E isso, certamente, é um item importante para que grandes consultores, marqueteiros políticos estejam atuando no mercado, como esses que vocês veem aqui, como esses que vocês têm a oportunidade hoje de assistir. Porque há uma junção, Juarez, do que você trouxe no início da fala, juntamente com o Laércio, há uma junção dessa coisa do sentimento, da essência, do sentir, do tocar para sentir. A gente tem muito disso, né, Laércio? Não sei se muito na região, mas a gente se acostuma porque a gente gosta muito de conversar com as pessoas tocando. E essa sensibilidade que nós temos faz com que grandes campanhas elas ocorram. É possível que por conta disso e outros elementos, mas por conta disso, nós tenhamos aqui, nesse painel, 2 ganhadores internacionais, 2 premiados internacionais, com campanhas aqui no Nordeste, aqui na Paraíba, no Pernambuco. O Juarez, levanta a mão, porque talvez as pessoas não lembrem mais o nome. O mais. E Jader, o quase gordo. E junto desses 2, nós temos 3 premiados internacionalmente, porque tem Emanuel, que está aqui do meu lado, que também não é o marqueteiro, faz muito, é um grande estrategista, mas está mais na linha das pesquisas. E isso tem favorecido muito a campanhas bonitas. Essa coisa que nós temos da sensibilidade, de observarmos
e tirarmos piada, às vezes até com o que devia ser trágico, né, Tony Souto? Por exemplo, uma queda dentro de uma lata de lixo, a gente tirar proveito disso para aproveitar e colocar como mote dentro de um contexto, numa campanha política. Então, eu penso, George, se me permite dizer, que muito do que os nordestinos têm crescido no marketing político nacional e internacionalmente se deve muito a essa essência mesmo de pessoas forjadas na luta, na ator, e que por conta disso são criativas, Lucas Pimenta. São criativas por natureza, são criativas por essência e conseguem tão bem passar o recado que tem que passar. Ontem eu conversava com algumas pessoas, né? Eu sou mentor em oratória política e a primeira regra é entender que não é o que você diz que impacta as pessoas, porque o que você diz é 7% segundo um estudo. Como você diz é que vai fazer a grande diferença. Então, contar e narrar uma história, por si só, qualquer um conta e narra, não é? Mas ter a essência e o como contar essa história é o que vai fazer toda a diferença. Me sinto muito honrado por estar junto com todos vocês aqui. Deus honre a vida de cada um de vocês. Se vocês não sabem, eu vou dizer isso aqui só para deixar um glamour para a minha cidade, que é Dona Inês, uma cidade pequena, está lá no recanto ali, Dona Inês, o nome da cidade, e Dona Inês tem a honra de ter hoje nesse palco dois Dona Inesenses. Esse também aqui é da minha terra e muito me orgulho ser de Dona Inês e ser da Paraíba. Eu vou pegar um gancho de um amigo e aproveitar também para fazer aqui um registro público de parabéns a Emanuel, a Juarez e a Jada pela premiação e agradecer porque vocês estão lá representando obviamente a genialidade de vocês, mas também uma gama de pessoas que trabalham por trás nas campanhas, que nem sempre tem a visibilidade que a gente tem, mas eu sei que vocês estavam lá representando todas essas pessoas e eu me sinto também parte disso, né? De alguma forma. Agradeço bastante e parabenizo a vocês. Só uma vez, né? O prêmio nunca foi nosso, né? Sempre foi da equipe. Então, isso. A campanha é isso, né? Marketing político não se faz com pessoas, né? Ninguém faz nada sozinho. Mas vamos polemizar um pouco para o pessoal aplaudir mais forte no final, né? Então, vou dar uma pimentinha aqui. Observando muito as caixinhas de perguntas de Lucas, perfis de Lucas, de Laércio, que está aqui, de Messinho, sobretudo, as pessoas, né, os candidatos e os assessores têm uma ansiedade muito grande sobre a próxima campanha. Né? E aí uma pergunta recorrente como é que essa disputa PT, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro vai influenciar na campanha do ano que vem? E aí, Messinho, muito sabiamente, ele sempre responde, não está na hora de pensar nisso, não é hora de política, é hora de você se preparar, é hora de você preparar o seu caminho para onde você quer chegar, né? Que é a vitória. Mas aí, trazendo um pouco para essa discussão, e obviamente a gente não vai falar aqui de política, mas eu queria saber de vocês como essa dualidade da campanha, essa disputa de narrativas, das pautas e costumes, chegou na campanha do ano passado, nas campanhas do ano passado, nas campanhas de governador aqui do Nordeste, né, e proporcionais também. Como vocês lidaram com essa pauta que veio de cima, né, que veio nacional, se ela influenciou, como a estratégia reagiu a esse debate? Foi interessante a pergunta e eu quase fui assassinado em 2 campanhas porque nós sugerimos os candidatos a governador do Nordeste não apoiar nenhum candidato a presidente. A gente tem um exemplo aqui, quem acompanhou a campanha do Pedro Lima aqui na Paraíba, foi uma campanha onde ele não declarou voto em nenhum candidato, foi ao segundo turno, conseguiu vencer nos maiores colégios eleitorais pela primeira vez, né, na Paraíba chama Cunha Lima, né, que o avô dele foi governador, o pai foi governador, ganhou em João Pessoa, na metropolitana inteira, contra toda a estrutura do governo, o governador estava na reeleição, os prefeitos dessas cidades não apoiavam, mas mesmo assim conseguiu lograr êxito nessas cidades. Lógico que perdeu por 4% a campanha do Estado, mas aí em outro contexto, cidades do interior fizeram a diferença, mas a título de estratégia
ele seguiu em não apoiar também. Um outro exemplo foi a campanha de Miguel Coelho, lá em Pernambuco, um prefeito jovem, com 32 anos, do menor colégio eleitoral do Estado, 6,5% do eleitorado, e no resultado final da campanha, a gente teve um falecimento do marido da governadora atual no domingo da eleição, às 7 da manhã. Mesmo assim, o nosso candidato Miguel empatou com mais 3, com 18 pontos, e a governadora teve 20 pontos. Então, assim, foi uma diferença de 2%. E tinha 2 candidatos de Lula, tinha um candidato de Bolsonaro, e mesmo assim a gente conseguiu ter esse êxito. E a pesquisa qualitativa, ela vinha nessa seguinte direção, dizendo que, naquele momento, o mais importante era a resolução dos problemas da localidade do Estado. E que essa briga ideológica, ela tinha influência num determinado público, mas não na forma majoritária do eleitorado como um todo. E como era uma eleição, e Pernambuco foi a eleição mais difícil do Brasil, no ano passado, 5 candidatos empatados tecnicamente, a gente precisava de uma fatia de 22% para poder ir ao segundo turno, que era o primeiro objetivo. A gente abriu mão desse lado, né, de ir para um lado e para o outro também. E essa estratégia no começo causou um frisson, porque tanto Pedro, que o pai foi senador, tanto Miguel, que o pai era senador, até assim conhece. Fernando ficou, você está louco, que isso não existe e tal, e a gente conseguiu caminhar nessa estratégia de fugir da polarização. Logicamente que alguns estados, por exemplo, em São Paulo, né, o Tarcísio ganhou colado no Bolsonaro. Mas por isso que a pesquisa ela é esse elemento fundamental de entender que cada território tem sua característica. A gente tem municípios que tem comunidade quilombola, tem comunidade indígena, cada um tem uma pauta para poder atender. Tem municípios que 40% do eleitorado é evangélico, por exemplo. Então, cada praça vai requerer uma estratégia específica. Então, nesse caso da polarização, a estratégia recomendada foi não apoiar ninguém e focar o discurso dos problemas da localidade. E, para encerrar, quando tinha muito candidato que falava eu vou governar com o presidente Lula, eu vou governar com o presidente Bolsonaro, os grupos de discussão da qual o próprio eleitor rechaçava isso. E teve uma frase bem interessante que uma eleitora disse no grupo de Quali, que disse: esse candidato só fala em Lula, então quer dizer que se ele for pedir um emprego, ele vai levar a mãe dele? Ele não vai ser o candidato ao emprego? Então, assim, como a gente vai entender para poder fugir dessas polarizações e de outros temas também, que são temas que são propulsores de voto. Jorge, gostaria de contribuir, até porque eu estava em um dos cases apresentado pelo meu do outro lado da Mangueira, que era a campanha do governador João Azevedo, em eleição. Uma campanha muito desafiadora, porque a conjuntura era de renovação, 60%, 62% do eleitorado paraibano em todo o estado queria algo novo e, contraditoriamente, aprovava o governo de aprovação na casa de 55%, mas existia um fadiga material. Pela quarta eleição seguida, por mais que existisse uma distinção entre o governador e o seu antecessor, a gente convidava e convocava o paraibano a votar 40 novamente. Então, era bastante desafiador. E nesse campo da polarização, como é que a gente atuou? O eleitor bolsonarista, ele é mais duplo duro, ele é mais contundente, ele é um eleitor difícil de mover. Então, esse eleitor não era nosso. A ampla maioria desse eleitor votou em Pedro. Ampla. Inclusive, os meninos fizeram materiais específicos, segmentados, falando sobre conservadorismo, enfim, para atender isso, porque, de fato, esse eleitor era um eleitor muito mais propício a votar em Pedro. Por exemplo, o governador João Azevedo, em todos os debates, repetia essa provocação para Pedro, Pedro já vinha com a mesma resposta, o governador com a mesma pergunta. Por quê? 2 motivos. Um, que a gente tinha testado e era importante o governador reafirmar o voto de Lula, por mais que o eleitor de Lula fosse mais flexível, para o nosso campo ou Oceano Azul, que era no interior, era importante, tanto que a grande parte das peças que foram impulsionadas para o interior era com João e Lula, numa perspectiva construtiva, e nós tínhamos ali uma certeza que a eleição ia, por conta dessa conjuntura de renovação, ela ia apertar. Tanto que no primeiro turno o resultado é exatamente o que as pesquisas mostravam. Os outros candidatos tiveram 61% e o governador 39%. Então, vamos dizer assim, a onda era pró-renovação. E entendendo que a campanha apertava, nós tínhamos que identificar dentro do eleitor nulo 1,5% desses eleitores. Eram eleitores que votavam no presidente Bolsonaro e eram eleitores mais radicais.
pela não declaração do voto de Pedro, esse 1,5% não se movia em direção a Pedro. E a gente fez um trabalho dentro de um campo digital, um número específico, só para atuar nesse 1,5%, para que ele ampliasse a sua rejeição a esse não posicionamento de Pedro. Não, não é que era institucional mesmo, mas a gente fazia um trabalho focado nesse 1,5%. E entendendo com muita clareza que aqui no São Paulo está se elegeu como funcionário. Mas aqui no Nordeste, e aí falando sobre a eleição do próximo ano, já virando essa página aí, e a gente de fato consegue mobilizar esse 1,5%, porque a diferença lá na campanha a gente vence não com 4%, mas com 5%. Né? E venceu, né? E aí, quando é a eleição do próximo ano, o que eu digo? Tem muito candidato querendo se posicionar como bolsonarista, vendo que Bolsonaro nas capitais do Nordeste teve uma votação muito alta, né? Nessa eleição agora acho que ele não vence nenhuma eleição, não sei se Marcel ele venceu, mas por exemplo, na eleição passada ele tinha vencido em uma pessoa, e nessa ele perde muito pouco para Lula. Enfim, o que acontece? Os candidatos que se acham de direita, eles têm que entender que a direita, esse voto é uma partida. Se ele ficar preso nesse voto, esse mesmo voto com uma boa partida, em uma eleição onde você deve ter vários candidatos como o João Pessoa, isso pode até viabilizar você ir para o segundo turno, mas isso coloca um teto que faz com que você não vença a eleição. Então a habilidade do eleitor do campo conservador, e aí eu digo isso tirando Santa Catarina, alguma coisa ali no Mato Grosso do Sul, do Agro, alguns lugares muito específicos, esse candidato tem que entender que essa é uma partida. A partir daqui, qual é o eleitor que eu consigo conquistar sem perder esses meus valores que me dão a garantia dessa viabilidade, desse voto conservador. Então, eu teria que não é uma campanha que essa polarização vai estar muito clara. Lula, quando foi presidente, nunca conseguiu fazer grandes coisas, a não ser, eu acho que o mais simbólico foi a Haddad em São Paulo, mas no mais não teve essa enxurrada de votos. Bolsonaro não conseguiu eleger, não se brincar, nem vereador muito grande, mesmo com muita força, porque esse voto se fragmentou. Mas o que eu diria é isso, não dá para você achar que você vai ser o candidato de Lula vai vencer Campina Grande, vai vencer João Pessoa, e não dá para você achar que você vai ser o candidato de Bolsonaro vai vencer política. É partida. E muito mais dentro do campo conservador, porque o eleitor de esquerda é flexível, é mais fragmentado. Mas esse de direita, que tem 15, 20% ali de núcleo duro, é um eleitor muito importante, mas você não pode se focar só nele, porque senão ele vai ser o seu teto, não só vai ser só o piso, mas um teto para o seu teto. Ficaria candidato ali, pediu o direito de resposta, vamos já, né? E umas provocações aí. Não, aqui no caso da Moca não tem provocação, não, somos tranquilos quanto a isso. Trazendo aí o exemplo de Pernambuco, né, e aí trazendo um pouco da história sobre direita, esquerda, sobre Bolsonaro e sobre Lula, o pai do nosso candidato lá, ele foi líder do governo Bolsonaro, né, então, de certa forma, a gente tem um cluster dentro da nossa atmosfera, que tem a direita dentro do processo, enfim. Mas isso se viu, de certo modo, como cartão de visita, mas mesmo a gente não... E aí a gente conseguiu trazer a principal característica dele, né, para dentro do conceito da campanha, que foi a atitude muda tudo. Então isso nos conseguiu diferenciar dessa pauta entre direita e esquerda durante toda a eleição, né? Durante todos os debates, todas as peças. Então a gente sempre focou nas pessoas e não na polarização. Então a gente tem um desafio muito grande. Até o primeiro programa eleitoral, trazia Eduardo Campos, Lula, Bolsonaro, Periquito, Papagaio, todo mundo. E aí a gente focou numa cena, papo aberto, ele chega, ele próprio liga a câmera dizendo: quero falar com você de casa. Então, ele mostrando a atitude dele diante daquilo tudo. Então, a gente conseguiu diferenciar ele, posicionar ele, desde o primeiro programa, ele dizendo que não vou para essa conversa de direita e esquerda, meu foco é fulaninho que está no morro, passando fome, tem que acordar 4 horas antes para ir trabalhar, que tem água 2 vezes por semana. Então a gente conseguiu trazer essa essência e acredito que foi bem significatório o resultado. Só para arrematar, não, é o seguinte, do análise de fora, nos dois casos, tanto Pernambuco quanto Paraíba, Jara, César, Manuel, está acertado pra caramba. Pode dizer que você gostou da campanha de Pedro. Não, gostei da campanha de Pedro e gostei ainda mais da de Miguel, que era em Pernambuco, não era aqui. Gostei muito da campanha de Miguel, foi muito boa. E muito mais da de João, né? Gostei ainda mais da de João, mas as duas campanhas muito boas e as duas campanhas com posicionamento muito claro, muito difícil ter esse posicionamento, principalmente em Pernambuco,
Você tem vários candidatos querendo o voto Lula, vários candidatos querendo o voto Bolsonaro, e na prática, o resultado da eleição, ela depende de vários fatores. Do ponto de vista estratégico, foi uma decisão ousada, porque quebra a lógica do que seria você ter um lado, e foi muito correta. A gente sofreu muito porque foi a busca de trabalhar 1,5% bolsonarismo que cabia a gente trabalhar. Entendeu? A estratégia foi muito acertada. Voltando aqui, nossa vida não é uma maravilha, já, né? Até eu e a Manuel, a gente passou por várias situações de candidato, que também é um candidato muito novo lá, Miguel, 31 anos. Então imagina, eu tenho 31 também, o Manuel tem quanto? 33, sei lá. Então, como é que a gente convence o cara que é o projeto da vida dele? Ele deixou uma prefeitura com 92% de aprovação, um projeto da família toda sonhou aquilo, e a gente diz ao cara, você não vai apoiar na X nem Y. O caminho é esse aqui. Então, você entender a gente chegando lá, o projeto da vida. E o pai é o líder de Bolsonaro. E o pai foi o líder de Bolsonaro. Você dizer isso aí, não, senta a cadeirinha aí, ó, não é tua hora não, e enfim. Então é uma responsabilidade muito grande, é como o Emanuel também brincava, né? É corda da gente que dá na guilhotina. Então, o trajeto não é fácil. O trajeto não é fácil para poder ter uma ousadia no conceito, para fazer o que eles acreditem. A primeira coisa que esses caras querem é contratar um marqueteiro super famoso para que dê uma certa segurança a ele, que no final não dá segurança nenhuma, né? Na verdade, ele só bota aquilo na cabeça, enfim. Mas é um desafio, todo trajeto é um desafio muito grande. Dentro desse contexto, é preciso que a gente também pense na questão mais técnica, porque eu mesmo fiz uma espécie de um artigo para questionar exatamente por que Pedro não se posicionava. Porque a gente tem um princípio lá de Maquiavel que ele vai dizer que é muito importante o posicionamento do político para criar sua identidade, né? Ele até cita que quando você não se decide para onde você vai, você corre um risco muito grande, porque eu sou candidato, você diz assim, não, eu voto, mas eu vou ficar aqui, eu não vou aparecer muito. Quando eu ganho, eu digo, olha bicho, no momento mais importante que eu precisava do apoio, tu não apareceu para dizer que estava comigo, para dar musculatura, tu ficou na tua, eu ganhei, agora eu não preciso de você, agora eu não estou precisando de você. E se eu perco, eu digo, velho, tu não tem importância para mim, porque tu seria importante se tu tivesse levantado a voz, se tu tivesse aparecido, declarado que estava comigo e dado musculatura para o meu projeto. Ou seja, se você fica em cima do muro, você fica meio que insignificante para um dos dois, para quem ganha ou para quem perde, segundo a perspectiva de Maquiavel. E naquele momento, Jader e Emanuel, eu fazia esse questionamento. Eu, inclusive, intitulava a teoria de Maquiavel com o comportamento de Pedro, aqui na Paraíba, que era essa meio que neutralidade, o quanto isso poderia ajudar ou poderia atrapalhar. Mas como eu sabia que por trás tínhamos esses gênios aqui, Emanuel e Jade, eu questionava inclusive isso, eles devem ter algo que diga que o melhor é ficar neutro. E aí Emanuel vem aqui agora e revela que de fato, pela qual mostrava que o melhor era que naquele instante ele não se posicionasse nem a favor de Lula ou de Bolsonaro, porque tinha um material científico ali dizendo que aquela era a melhor posição, mesmo parecendo um risco, ou muitas vezes sendo de fato esse risco. Mas aí já aproveito para pegar essa discussão aqui, para dizer o quanto é importante a pesquisa. Porque às vezes você toma uma decisão baseada na emoção, baseado no achismo, baseado naquilo que você acha que vai ser melhor. Eu acho que vai ser melhor não dizer que sou bolsonarista. Eu acho que é melhor não dizer que sou lulista. Mas e o teu público em potencial, né? E o teu eleitorado, o que é que ele pensa? Não, mas é que minha prima, minha sobrinha, o meu amigo que está do meu lado, eles pensam assim. E política, eu até falo assim, é uma brincadeira muito cara, né? Não dá para você ficar no campo do achismo. E se tem que fazer um investimento numa campanha, você faz em comunicação e marketing e pesquisa. Por quê? Porque a pesquisa vai ser luz. Mesmo estando na sua casa, conhecendo onde cada móvel está lá dentro da sua casa, Emerson e Fred. Mas se você apagar a luz e tenta caminhar, é possível que você tropece em alguma coisa. E a pesquisa vai dar essa clareza. Então veja, eu não estava na campanha de Pedro, eu estava lá observando de fora e questionando, por que Pedro não se posiciona? Nós vamos para um segundo turno e Pedro não vai se posicionar? Como isso pode acontecer? Como sabia que Emanuel e Jader estavam por ali, eu sabia que eles tinham algum dado, algum número que dizia que isso era o melhor. Mas é só para reforçar a necessidade da gente trabalhar com dados, trabalhar com pesquisas. Acho que o Laércio falou muito sobre isso ontem, a importância de criar dados, e até mostrou algumas variáveis aí onde
conseguir esses dados, para que numa campanha tão polarizada como essa que nós tivemos em 2022, você saiba exatamente onde vai ser o seu posicionamento e, mais que isso, como é que vai ser o seu discurso, como é que vai ser a sua narrativa. Porque também acontece, às vezes você não tem pesquisa, você não tem dados, você não tem informações nenhuma, você oferece algo para quem está com fome. Você vai impactar, fala, nossa, que discurso bonito. Cara, mas tu está oferecendo algo para quem está com fome. Ou você vai oferecer comida para quem está com sede. E você não se preocupa com o princípio básico, que é compreender como é que está lá na base. E aí quando os meninos vêm aqui, Roberto, para dizer, não, nós estávamos com pesquisas que diziam que o melhor naquele momento era manter a neutralidade, porque havia uma parcela, uma porcentagem que nós atraríamos para cá. Isso mostra, mais uma vez, a importância que são as pesquisas dentro de um projeto político. Acho que o Roberto. Roberto. No Maranhão, a gente teve 2 cenários. Na campanha para governador, ela tinha um cenário e para deputados outro totalmente diferente. Ou seja, era o governador Flávio Dino, que tinha já sido reeleito, e ia fazer o sucessor. A disputa na base estava entre o governador, que é o governador Brandão, o Everton Rocha, que é senador. Um dos dois ia ser o candidato do grupo que tivesse melhor em pesquisa. E no outro campo, da direita, o Laércio Bonfim, que é bolsonarista, fazia campanha forte. Mas veja bem, para governador, não era preciso, para quem é bolsonarista, dizer eu estou com o Bolsonaro. O pessoal já sabia. O público bolsonarista já sabia que ele era bolsonarista, então ele fez a campanha dele inteira dizendo, não, eu vou governar com quem foi eleito presidente, quem você elegeu presidente. Mas na campanha de rua, ele era bolsonarista, todo mundo sabia. Do outro lado, acabou havendo um rompimento entre o Everton e o Brandão, e o Brandão pegou na mão do Lula, falou, meu candidato é o Lula, e vamos governar junto, vamos libertar o Brasil, e aí esse foi o discurso. O Everton colocou como vice dele alguém do PL, ele é do PDT, alguém do PL, e ele dizia o mesmo discurso do Laércio, vou governar com quem for o presidente. Então, 2 dos 3 mais votados na eleição optaram por isso. No lado dos deputados, já era diferente. Quem era bolsonarista precisava dizer, é o presidente Bolsonaro, vamos com o presidente Bolsonaro. Quem era lulista não surtia muito efeito no público dele, eu estou com Lula, vamos governar com o presidente Lula. Então foi totalmente o inverso uma coisa da outra. No executivo, fazia muito sentido para quem era do lado do presidente Lula dizer que estava com ele, mas quem era de Bolsonaro, porque o Maranhão tem 2 das cidades nas últimas eleições da Dilma, por exemplo, que deram proporcionalmente maior voto para Dilma. Né? Então não fazia sentido, isso, segundo pesquisa, que ele insistisse, o Laércio Bonfim no caso, insistisse em dizer eu estou com o Bolsonaro, porque o Maranhão tem essa divisão, embora eles salientam para o Brasil. O Maranhão, a parte de cima do Maranhão, o norte do Maranhão, ele é normalmente de esquerda. E a parte sul, que é a galera que veio do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que é a parte do área do Maranhão, Imperatriz, Sailândia, aquela região ali é bolsonarista, o Bolsonaro sempre ganha. Tanto que quando o Bolsonaro foi ao Maranhão, ele foi para Imperatriz e não para São Luís, que é a capital. Então foram cenários totalmente diferentes, mas acabou ganhando. No Maranhão o Brandão, que acompanhou com Lula, mas que para ele fez muito sentido naquele momento declarar, né, porque ele vinha de um rompimento dentro da base dele, mas ele precisava alcançar a grande massa e fez sentido para ele lá, diferente dos deputados. Queria só trazer esse gancho para a particularidade mais municipalista. Na opinião, a campanha presidencial continua, está todo mundo falando do mesmo jeito, né, gente? Mas o Rio Grande do Norte tem 167 cidades, e o ex-presidente Jair Bolsonaro ganhou em apenas 1 cidade. Estou pegando esse exemplo até para a gente falar um pouquinho que política é momento. Ele pode ter um fato novo que todo pode mudar na fração de segundo. E na cidade de Parnamirim, que pertence à Grande Natal, foi a única cidade do Rio Grande do Norte que o ex-presidente Jair Bolsonaro ganha a eleição do Rio Grande do Norte. E aí, eu vou falar um pouquinho sobre pesquisa, porque é o seguinte, eu acho que o Rio Grande do Norte deve ser um dos estados que mais tem divulgação de pesquisa eleitoral. Claro, há muitas pesquisas quali, consumo interno, mas o que tem de divulgação de pesquisa de forma quantitativa, né, para tentar direcionar para uma estratégia eleitoral, nesse momento não se precisa o registro de pesquisa eleitoral só no próximo ano. Então é importante entender essa particularidade que eu citei. A cidade de Parnamirim, que é a cidade que mais tem candidatos nesse momento,
não é uma obrigatória, basta ser uma cidade estratégica, cidade militar, cidade inclusive da base da Segunda Guerra Mundial. Então, não é obrigado a saber que há uma tendência da direita, de pessoas pró-Jair Bolsonaro, ganhar a eleição para a cidade de Parnamirim. Então, estou pegando esse gancho municipalista para trazer para vocês, para realmente entender o fato local, fazer pesquisa de fato de comportamento, a qualitativa, para entender que direcionamento se pode ter nesse comportamento do impacto nacional que essa campanha Lula, Bolsonaro, na minha opinião, acontece muito mais nas grandes cidades e em algumas capitais, claro, de acordo com o levantamento do consumo do comportamento do eleitor. Eu negociei aqui com o pessoal para ter duas perguntas da plateia, certo? Eu já tenho uma aqui que foi uma pergunta, aquela como candidatura compartilhada, né? Que tem uma pergunta compartilhada com meus amigos Laércio, Lucas e Fred Perillo. Eu vou fazer uma para deixar para a plateia, ou quem quiser fazer no microfone. E como a gente já falou um pouco sobre essa questão ideológica, vou pular essa e vamos falar um pouco sobre reeleição, né? Eles falam o seguinte: o índice de reeleição de prefeitos em 2020 foi grande no Brasil. Em 2022, somente o governador de Santa Catarina e de São Paulo não se reelegeram no executivo no Brasil. Pergunta: como vocês veem o nível de reeleição para 2024 e o comportamento do eleitor? E aí eu vou colocar também um pouco um questionamento meu. Eu tive o prazer de fazer com o Messi uma campanha de reeleição aqui em Campina Grande, e foi uma campanha que a gente se orgulha muito, e queria que vocês trouxessem um pouco para a plateia quais são as características, quais são as estratégias que devem ser observadas e o cuidado que se deve ter numa campanha de reeleição. E aí eu quero que vocês consigam se dividir entre vocês para falar um pouco sobre o prefeito que está bem avaliado e o prefeito que está mal avaliado. Como é que divide essas estratégias? É bem complexa a pergunta. Eu diria o seguinte: reeleição é a mesma coisa, conjuntura. Por exemplo, na Paraíba a gente tem uma conjuntura de renovação, não só na Paraíba, mas em outros estados. Você vê, por exemplo, Pernambuco, a eleição era uma eleição com novos quadros. Você vê isso acontecer em vários estados. Eu diria o seguinte: a reeleição ela é um instrumento que dá muito poder para quem está nesse cargo, e você tem que ter a compreensão a partir do que todo mundo falou que é diagnóstico. É uma palavra que você coloca errado. Eu vou trazer um exemplo aqui de Minas. No primeiro momento, o slogan de Zema seria colocou Minas nos trilhos. E a gente foi testar, né? O estrategista da campanha, Leandro Broco, é um grande amigo e parceiro, e eu participei do time de estratégia da campanha, coordenei a campanha do Senado. E o que a gente via era o seguinte: quando você colocou Minas nos trilhos, as pessoas não colocou não, tá nos trilhos não. Você faz, aí mudou, colocando Minas nos trilhos, cara, colocando tá. Então, você tem que ter uma clareza do cenário e você não achar que a reeleição por reeleição ela é um trem que vai atropelar todo mundo. Você tem que ter essa clareza. Como tivemos, e aí eu digo tivemos porque realmente não fui o único responsável, teve um grande time na campanha do governador. No primeiro turno era um time, mudou para o segundo turno, tinha muita gente participando, muita gente de forma coletiva contribuindo. Tinha uma compreensão muito clara que existia uma fração do eleitorado que queria renovação, mas era conservador, não no comportamento, mas conservador na decisão do voto, que queria alguém que tivesse experiência. Então, a campanha foi focada nessa experiência para tentar converter esse eleitor que era pró-renovação. Então, mesmo sendo a reeleição, você tem que ter muita clareza do processo, e aí a partir disso é diagnóstico. Não adianta, não tem feeling, e você tem que, todos os meus clientes que são candidatos à reeleição, eu sempre tenho dito o seguinte: respeite o cenário, não subestime jamais o adversário. Você não pode subestimar, não pode trabalhar sua campanha com base em preceitos seus ou preconceitos seus. A partir de diagnóstico, a partir de pesquisa, e trabalhar muito para ter essa vantagem competitiva que é a reeleição e colocar ela a seu favor a partir de um diagnóstico bastante profundo e denso. Pode seguir. Eu acho que a reeleição a gente tem que tomar muito cuidado, né? Não existe campanha ganha, né? E muito prefeito tem isso na cabeça: estou sentado na cadeira, vou resolver com a política, vou resolver do meu jeito.
E a gente sabe, o jogo só tem vencedor quando o jogo termina de fato, né? E aí, sobre campanha de prefeito que não estava tão bem avaliado assim, a gente participou em 2016 da reeleição de Luciano Cartacho, em João Pessoa. Então, naquele momento, a obra da Lagoa não estava pronta, tinha uma série de problemas, não tinha nenhuma marca da gestão, enfim. Quando a gente chegou para conversar com as pessoas que atendiam ele, tá fudido, não tem saída, a gente não tem uma marca. Mas quando a gente vai fazer o diagnóstico de fato, vai entender um balanço da gestão, ele tem lá 2.800 habitacionais, unidades habitacionais prontas para serem entregues. E aí a Lagoa tinha uma série de ações que estavam sendo feitas, mas estava tudo tapumado lá durante um ano e ninguém via nada. Então a primeira ação que a gente fez foi derrubar os tapumes e bora levar a imprensa dentro do túnel e vamos entender o que está acontecendo. Então eu acredito que a gente precisa, a reeleição, a gente precisa ter clareza das marcas que a gente quer deixar para a eleição, né? Então, naquele momento a gente trouxe a verdade sobre a Lagoa, botou ele para dentro da situação, mostrou à imprensa que todo mundo queria aquele medo, né? Não vou falar desse assunto, não vou falar desse assunto, não. A gente precisa encarar os problemas, porque senão quando chegar na eleição não tem jeito. E a segunda coisa foi quando a gente pegou os habitacionais que eles estavam fazendo, embalou aquilo como uma realização importante e fez aquilo uma marca de gestão, que foi um grande número de unidades habitacionais. E quando a gente pegou o balanço de que ele tinha realizado, das pequenas e das grandes obras, dava quase uma entrega por semana. Então a gente envelopou isso num conceito mais resultado, vida melhor, acredito que era isso, não me recordo agora. E a partir daí a gente conseguiu vender isso na empresa, todo lugar que ele dizia, estamos realizando uma entrega por semana durante todo o ano. Então isso deu uma celeridade na gestão dele e a gente conseguiu reposicionar ele naquele momento da reeleição. Manuel, como a pesquisa consegue identificar esse tempo em que o eleitor compreende essas marcas de gestão, até que ponto dá para num processo de reeleição, de fazer, até que ponto dá tempo para fazer o eleitor entender que existem marcas de gestão e que essas marcas são importantes, foram importantes e que merecem ser continuadas? Boa pergunta, excelente pergunta. Só 30 segundos, só para contribuir com a fala sobre o Norte do Maranhão. Eu tive a oportunidade de apresentar um projeto lá para o Carlos Brandão, lá e o Taveira, que é o prefeito da Parnamirim também. Mas lá no Maranhão, à época, o governador saiu do PSDB para o PSB, e o Laésio Bonfim, interessante, gente, a cidade dele chamada São Pedro dos Crentes, tem 4.000 habitantes, o cara foi candidato a governador, ele era médico, doava salário para a população e tal. Só que naquela apresentação que a gente fez, a gente sugeriu lá ao time que estava de comunicação local que a melhor estratégia de guarda-chuva para o Brandão era que a mudança continuava acontecendo, embora ele já era a sucessão do Flávio Dino, e foi acontecendo nesse sentido. Sobre Parnamirim também, a cidade militar, logicamente, e você fez uma fala muito interessante que a liderança nacional tem influência nas grandes capitais, mas no interior quem manda é a liderança local. É muito comum, tem um exemplo aqui muito claro, cidade de Cuité, na Paraíba, o ex-governador Ricardo Coutinho foi candidato sob júdice ao Senado. Ele ficou lá atrás na votação, mas em Cuité ele foi o primeiro lugar, porque o prefeito apoiou ele. Então a liderança local, cidade média, pequeno porte, ela é mandatária do voto, de fato, isso aí. E trazendo um gancho, George, para a questão da reeleição, a primeira premissa é que a reeleição ela foi feita para vencer, né? Essa é a primeira condição, porque o Juarez fez uma fala interessante, quem está com a caneta, ele tem que ser muito ruim para perder uma eleição, né? E o muito ruim começa no primeiro dia de gestão, né? Porque o eleitor ele tem que entender que a segunda oportunidade é uma boa escolha, é um bom negócio. Como a gente vai vender, vai colocar isso, é o grande X da questão. E o grande desafio é a questão do limiar, né? A população passa a entender quando é uma obra que vai ser feita porque ele pensa na população ou quando é uma obra que ela é eleitoreira. Então, esse time de virada ela é fundamental. E a gente já pegou vários exemplos de prefeitos que tinham 40% de aprovação. Miguel, por exemplo, nos primeiros 2 anos tinha 50% de Petrolina, menos 50%.
fechou o mandato, quando ele anunciou o cargo, com 94% de bom e ótimo. Ele tinha 0,5% de ruim e péssimo. Né? Tanto é que credenciou para ser candidato a governador. Manuel, licença. Entrando no que você está dizendo aí, a questão, eu compreendo demais. Eu sou apaixonada por política desde criança, acho que eu nasci já apaixonada por política. E, assim, me apaixonei mais ainda por você e por o nosso amigo Emerson. Então, vocês dois, assim, me completaram na paixão política. E eu quero dizer a vocês que eu estava aqui comentando com o meu amigo, que é de Trindade, é do campo, e a gente falando a respeito da pesquisa que você fez lá agora, para governo, e nós transferimos. Eu nunca ouvi dizer na história da nossa cidade essa questão. Você é Bolsonaro e você é lulista. Lula, você sabe disso, de 87% aqui na minha cidade. Bolsonaro tem uma rejeição enorme. E nós fizemos o seguinte, lá nós demos a Miguel Coelho, certo? Nós demos quase 70% dos votos do município. E ele não foi eleito, mas Raquel Lira tirou 333 votos em Trindade no primeiro turno. E nós apoiamos Raquel Lira no segundo turno. O nosso município, Trindade, foi o único na região do Araripe que transferiu todos os votos para Raquel Lira. Raquel Lira saiu de 333 para quase 10 mil votos em Trindade. Então, assim, nós fizemos o trabalho novamente em equipe, não é isso? E foi muito bom, foi muito bom. E eu fico ouvindo aí vocês falando, e eu fico querendo entrar na história, porque lá o dever de casa que vocês passam para a gente avalia, depois eu levo de volta e a gente cumpre a risca. Então, o conselho que eu dou a todos vocês é que vocês, quando acreditarem, vocês cumpram com aquilo, que é muito importante. Eu queria pedir uma salva de palmas para a colaborando com a sua fala, que é importante, a eleição de Trindade, a professora Elbinha, que é a prefeita, foi por uma eleição lá onde a máquina, Trindade está no polo do Araripe, o gesso é muito forte, rola muito dinheiro ali, Araripina, a renda jazida de gesso e tal. Então, essa eleição, cara, como a gente tem aqui em São Bento, algumas bolhas, Santa Cruz de Capibari, cidades que gera economia forte, e lá a professora venceu a eleição, está muito bem, e vai ser reeleita, porque a reeleição para quem trabalha, ela é obrigatória. Então, esse limiar de entregas, de obra, de avaliação, ela é uma virada de chave. Tá? A população precisa perceber que aquilo é genuíno de fato, né? Para poder entender essa questão das entregas. A gente entende que os 2 primeiros anos do mandato ele é complicado, porque você está reformando secretariado, ajustando, pegando bomba, cálculo, e gestão pública, eu acho que o ambiente mais hostil do planeta Terra é uma prefeitura. Não tem lugar pior para poder fazer alguma mudança do que no ambiente público, é muito difícil. E aí essa virada de entrega, esse limiar de perceber que o que está sendo feito, ele é fundamental, mas qual é o grande pecado? Comunicar. Porque às vezes você pega um prefeito que trabalha muito, mas ninguém sabe o que ele fez. E não é só saber o que ele fez, é saber contar do jeito certo, né, que ele faz, a transformação na vida das pessoas. E a gente tem alguns exemplos aqui, como a campanha do próprio Rio Carneiro lá em João Pessoa, que mostrou a transformação de quem foi curado com câncer, por conta de uma emenda parlamentar, mostrou da forma certa, o próprio Romero, o próprio Bruno, e N casos aqui, que foi feito dessa forma. Então, respondendo, Jorge, a pergunta sobre reeleição, primeiro é feito para ganhar mesmo, porque você tem a máquina para isso. E o segundo é entender o limiar em relação ao time e a priorização. Porque não adianta investir na cidade de praça se o povo quer que o posto de saúde funcione. E uma outra coisa importante é que as pessoas, gestores, às vezes não entendem que a primeira premissa de um bom gestor é botar para funcionar o que já existe.
tem que ter o médico, o remédio, o exame, depois saúde, tem que ter a cidade limpa. Quando ele fizer o básico, é que ele vai querer fazer a coisa mirabolante. Porque se fizer o mirabolante antes do básico, o eleitor mais analfabeto que seja vai dizer assim, isso é um prefeito burro. Ele não sabe nem priorizar o que o povo quer. Quer fazer uma ponte, mas não tem remédio no posto. Então, são essa organização desses fatores que vai ser preponderante para essa eleição. Aí eu vou pedir para Robert Alan Júnior se ater um pouco mais sobre... também tem um pouco a ver com a pergunta dos meninos que fizeram ali, mas tem outra pergunta um pouco no mesmo sentido, que é até que ponto o resultado das eleições de 2022 presidencial interfere nos candidatos que querem reeleição, sendo que a cidade sabe que o prefeito e os vereadores votaram em Bolsonaro. Eu falei agora há pouco sobre que isso interfere mais em grandes cidades do que em pequenas cidades, né? Mas prefeito bem avaliado ou prefeito mal avaliado tem uma coisa que para mim, resume a campanha narrativa: diagnóstico e narrativa. Diagnóstico e narrativa. Ontem a professora Raquel Cardoso falou algumas coisas sobre o jornalismo aqui, e eu estava falando para a Fernanda, que é minha social media que me acompanha, da minha equipe, né? E eu dizia para ela assim, olha, eu sempre falo para a galera da equipe que tudo é recorte, notícia é recorte. Fulano inventou tal coisa, fulano inventou, o jornal tal inventou tal coisa. Não, o jornal fez um recorte, a parte da sua linha editorial. E campanha, para mim, é recorte, narrativa. Eu sempre cito como exemplo um acidente. Eu posso dizer que houve um acidente na BR. Eu posso dizer que o carro de trás bateu no carro da frente na BR. Eu posso dizer que há um engarrafamento gigante na BR por causa do acidente. Eu posso dizer que o filho do governador estava no carro que sofreu um acidente. Eu posso dizer que há várias vítimas de um acidente. Mas é o mesmo fato. O recorte desse fato é como eu conto a história, isso parte da minha linha editorial. Então, para mim, eu resumo a partir disso, né? Se o prefeito é bem avaliado, eu tenho um bom recorte da boa gestão. Se o prefeito é mal avaliado, eu tenho que saber onde fazer o melhor recorte, né? O que ele tem de ativo, de positivo, para fazer um bom recorte e contar aquela história, né? Isso sai para os estrategistas, para que ele consiga ter isso na reeleição. Porque o prefeito, dificilmente um prefeito não é reeleito por opção. Dificilmente ele só quer o primeiro mandato, ou ele precisa ter o seu mandato. Como foi falado agora há pouco, tem 2 anos aí de peleja, né, para conseguir arrumar a casa e 2 anos para construir. E se ele perder o time, tiver uma equipe ruim, né, talvez ele não consiga, então ele vai fazer só no ano da eleição. E no ano da eleição ele não é puro, vai dizer, não, por mais que seja só um equívoco ou um erro estratégico, mas ele vai dizer, aí, ó, passou 3 anos e não fez nada, no ano da eleição que ele quer fazer. E aí é mais difícil ainda vender esse político. Resumo: diagnóstico, narrativa e recorte. Eu acho que é o caminho para conseguir isso na reeleição. Tá, ainda no aspecto da campanha presidencial, a gente estava falando um pouquinho sobre essa questão do impacto do presidente decidir o aspecto local. Por exemplo, no Rio Grande do Norte, mais da metade dos prefeitos, eles apoiavam na campanha passada o ex-presidente Jair Bolsonaro. Resultado, apenas uma cidade do Rio Grande do Norte teve a vitória para Bolsonaro. Ou seja, o prefeito ele não conseguiu o poder da transferência de votos para a campanha presidencial. Agora, quando você vai partir para a campanha proporcional, aí isso aí foi lavado, como a gente chama, né? Aí pega o moído, como a gente chama aqui no Nordeste. A vitória realmente foi esmagadora, né? Ou seja, o poder de transferência dos votos de prefeito na campanha proporcional, deputado, é muito maior. Por exemplo, no Rio Grande do Norte nós vencemos 3 campanhas de deputado estadual, um deles é bolsonarista, e toda a estratégia de campanha nossa foi colar no presidente Jair Bolsonaro. Ele, por pouco, não foi o mais votado do Rio Grande do Norte, que surgiu justamente o fato novo, como a gente chama na campanha. Na última semana surge o fenômeno de uma situação de um policial, de um assassinato, e aquela comoção virou o jogo e ele se tornou o novo fenômeno na campanha no Rio Grande do Norte. E esse nosso cliente, por exemplo, o Coronel Azevedo, ele foi o 3º colocado e teve um crescimento realmente gigante na votação dele, mas ele colou a campanha inteira na proporcional como candidato ao presidente Jair Bolsonaro. Isso funcionou muito na proporcional, mas para prefeito, como eu falei há pouco, apenas uma cidade do Rio Grande do Norte teve a vitória do ex-presidente. Eu me arrisco a dizer que não haverá grandes influências
nos municípios, a questão da polarização nacional não vai ter grande influência dentro dos municípios. Principalmente pelo que o Robert já colocou, o Alain, Emanuel, dos municípios pequenos, eles têm seus problemas paroquiais para serem resolvidos e resolvem a sua maneira. A gente vai dizer que não será uma campanha que haverá essa influência. Se nós formos para a capital João Pessoa, nós temos uma situação que é bem diferenciada de outros grandes centros. Nós temos lá um candidato, que é Nilvan Vieira, que ele é um militante de direita muito fervoroso, independente de ser Bolsonaro ou outro nome, ele tem essa pegada e ele é um candidato, acredito eu, os meninos que já estão lá pela capital acompanhando os números, os dados, devem estar acompanhando também até onde ele pode ter musculatura para 2024, muito embora tenhamos uma crise interna aqui na Paraíba do partido, que já apresenta o ex-ministro da Saúde como sendo um candidato na capital, isso está gerando vários conflitos internos, mas acredito que esse impacto não chegará nos pequenos municípios e nos municípios menores. Agora, o seguro mesmo é fazer pesquisa, para compreender como é que está esse sentimento do cidadão lá na ponta com relação ao cenário nacional. Acredito que não haja nada mais seguro do que medir, não há nada mais seguro do que medir isso. E não vou me estender muito porque os meninos já colocaram, mas voltando naquela parte de eleição, também me arrisco a dizer que as eleições de 2024 não serão uma eleição de renovação. Há um sentimento, pelo menos por onde tenho atuado, muito grande de continuidade mesmo. Não acredito que o momento que nós estejamos vivendo agora seja um momento de mudanças. Para cada caso, obviamente, é necessário que se faça uma análise ali. Há casos em que já o ciclo está se fechando. Quem trabalha com política aqui, só para... que não é político, mas trabalha com política, né? Aí quem são os políticos? Legal. Se vocês fizerem uma análise do município de vocês, quando vocês voltarem para casa, vocês façam isso. Existe um ciclo. Existe um ciclo. Ele se inicia e ele percorre um determinado tempo e ele para ali. Aí você tem uma renovação. Esse ciclo vai se iniciar e ele vai voltar de novo para um outro ponto. Se vocês analisarem aí direitinho nos municípios de vocês vão perceber isso. Aí é interessante somente prever. O meu ciclo está se fechando ou esse ciclo ainda está aberto? Nos municípios que eu tenho atuado, os ciclos estão abertos. Então eu não vejo possibilidade de renovação. Há grandes chances de continuidade. Inclusive, Emanuel, que está ali também trabalhando com pesquisas, podem até confirmar isso. A maioria dos municípios, Emanuel, não sei como é que está para ti, a aprovação dos gestores está acima de 80%. Então, eu penso que nós teremos um momento de continuidade. Vou voltar naquela outra coisa. Bom, excelente, o papo está bom, mas a gente tem que se encaminhar aqui para o final, então eu vou deixar aqui a última provocação para vocês e já pedindo para que cada um já faça suas considerações finais, seus agradecimentos, pegando aqui o tema, né, do congresso, né, a palavra Conecta. Eu queria que cada um de vocês falassem sobre esse momento a partir de agora. As pessoas vão sair hoje daqui, assessores, profissionais de marketing e candidatos. É momento de se conectar com o que a partir de agora? Um sentimento público, compreender o que as pessoas estão sentindo. Eu tenho feito muito diagnóstico, conversar com os meninos dizendo o seguinte, como agora a verba, e aí é uma coisa bem de mercado mesmo, não é uma verba tão interessante para fazer pré-campanha, ao invés de fechar contratos de pré-campanha, eu tenho estimulado os clientes que têm me procurado a fazer diagnóstico. Olha, não me contrata não, vou fazer o diagnóstico eu tenho um tempo estratégico, mas vamos entender qual é o cenário, porque é fundamental lógico, que cada contexto é um contexto, tem campanha que o pessoal faz com filho e ganha, mas não foi só a comunicação, foram outros fatores, mas é essencial em qualquer cenário. Quem aqui já teve a oportunidade de comprar grupo focal em cidades com eleitorado pequeno, as pessoas gostam de falar. E quanto menor a cidade, as pessoas elas se sentem à vontade, inclusive, de dizer, não, esse posto de gasolina que fornece para a prefeitura, eu participei de um grupo recentemente agora na cidade, que aí a gente está avaliando um determinado candidato, a mulher fez assim, ela quer falar, assim, peraí, mulher, eu sei que ele é teu primo, mas deixa eu dizer umas coisas, é pau no cara. Então assim, o pessoal se sente à vontade de abrir o coração, de falar, então você buscar isso com profundidade é o que vai lhe conectar de verdade com as pessoas.
Porque a mensagem, que é aquilo que eu acredito que move as pessoas na direção do seu propósito, ela tem que ser atraente, sim, e aí onde é que o Nordeste acaba ficando na frente, fazendo campanhas muito ousadas, campanhas diferentes, mas acima de tudo tem que ser relevante. Ela tem que ser uma mensagem que seja importante para as pessoas, né? Porque a atenção nessa época da hiperinformação, dessa economia da atenção, é o grande ativo, conquistar a atenção das pessoas. E para um conteúdo que não é o conteúdo do cotidiano dela, esse conteúdo tem que ser muito relevante. E aí, por fim, só agradecer e fazer aqui 2 registros. Primeiro, porque você falou também a reeleição do Romero, você falou do Messinho. Na minha opinião, é uma das maiores campanhas já feitas na Paraíba. Uma das maiores campanhas já feitas na Paraíba. Eu paro para estudar essa campanha. Eu acho que vocês conseguiram juntar muita gente boa, você, Messinho, muita gente, você que está nessa campanha também na parte criativa. É uma baita campanha, um baita case. Quem tiver, eu acho que o Messinho tem um próprio documentário. Eu nunca consegui assistir, porque ele abre, quando ele gosta de ele fechou. Inclusive, eu acho que tem que passar mais rápido. Tem que abrir o documentário, mas é uma baita campanha, uma campanha assim que tem várias coisas ali que foram realmente muito interessantes. E eu vou fazer um registro com um grande parceiro amigo, o Romulo Oliveira, que é aquela estratégia que eu falei aqui, da estratégia focada no 1,5% do eleitorado bolsonarista, ele que tocou no dia a dia da campanha, e foi muito exitoso, então vou fazer esse registro aqui, é um grande amigo e parceiro, a gente atua junto também. Brincadeira, amiguinho. Aproveitando o que o Juarez falou, né, e para falar sobre sentimento também, eu quero trazer muito a questão da ousadia, né? Vocês políticos e vocês que trabalham com comunicação política, eu acho que a gente não tem que ter medo do novo, não tem que ter medo de ousar. A gente por muito tempo passou por um formato de campanhas que hoje, muitas delas, a gente já enxerga essas campanhas quadradas. Então, vamos nos permitir. Claro que a irresponsabilidade tem um certo limite, né? E eu gosto de brincar que é a irresponsabilidade mesmo. Quem me contrata é irresponsável. Mas quando alguém chama a gente do jogo, chama para entender que esse caminho ele não vai ser igual aos outros. Até quando a gente foi fazer uma conversa com um cliente nosso, ele disse, sou acostumado com fulano de tal, já sei que o programa eleitoral vai funcionar. Então, se você gosta desse jeito, gosta desse outro, então não contrata a gente. Então, eu acho que se permitam viver esse novo mundo, se permitam experimentar. O momento está de microsegmentação, então nem tudo precisa ser com macro toda hora. Então, a gente não precisa ser superficial sempre. Então, vamos lá, vamos gastar um tempo a mais, vamos usar dentro daquele nicho. Eu acho que é muito importante, isso pode fazer a diferença na campanha de vocês e com clientes de vocês também. Para quem é político, se vocês não estão fazendo isso até agora, já deviam. Ontem eu falava que ele é 1%, né? Todo dia visitar. Conecte-se com a população, com as pessoas, com histórias. Porque isso vai ajudar vocês a saberem o que elas estão sentindo e saber o que oferecer a elas. Para quem é profissional de marketing, para quem é marqueteiro, estrategista, jornalista, assessor, conecte-se com os fatos. Porque vocês viram aqui que eleições mudaram. Teve eleição que não fez sentido não falar de Bolsonaro nem de Lula. Mas teve eleição que fez sentido falar de Bolsonaro e de Lula. Conecte-se. Não existe fórmula. Faz assim que vai dar certo. Não. Aliás, existe. Pesquisa, faça uma pesquisa, se baseie nela, que vai dar muito certo. Porque a gente é profissional. Eu sempre digo isso para quem eu trabalho. Só fala assim, mas Robert, tu está dizendo isso, fulano, ciclano, disseram o contrário. Sim, eu sou profissional de comunicação. Eu não sou pago para achar. Para vir aqui, mas eu acho que pode ser assim. Mas é porque não, tem que ter fatos, eu tenho que ter dados, para poder basear o meu trabalho em dados. Porque senão é achismo, então eu não sou profissional, eu sou mais um comentarista. Né? E a gente sempre chega nos lugares, tem sempre o cara que é comentarista do político, que vai da plateia e diz assim, mas ele disse assim. Então, se conectem com isso, com os fatos, com os dados, isso vai com certeza ajudar vocês, nos ajudar, né, a fazer grandes trabalhos a partir de agora até o ano que vem. Quero fazer 2 registros rapidamente. A Fernanda, que é minha social media, que está me acompanhando lá do Maranhão, obrigado por me acompanhar em todos os projetos. E ao grande Emerson, obrigado pelo convite. Sempre bom estar com vocês, Laércio, Lucas, sempre bom demais estar com vocês, trocar ideia com vocês, a todos vocês. Um grande prazer e uma honra estar com vocês. Conecte, trazer um agradecimento ao Emerson, acho que tem tudo a ver com o que eu vou falar.
A gente se preocupa muitas vezes com o eleitor, com o público final, onde a gente quer chegar, onde a gente quer atrair, onde a gente quer convencer, né, para a gente ser vitorioso. Mas, gente, comece a se conectar também com o público interno de vocês. Você, vereador, com a sua equipe de gabinete. Você, prefeito, comece a se conectar com os seus secretários, com os seus auxiliares. Eles são, na geração de hoje, a gente fala muito sobre marketing de influência, né? Gente, o marketing de influência funciona e existe muito na política. E um dos agentes que são o marketing de influência é a sua equipe interna. Então, começa a olhar um pouco também quem trabalha, quem é que recebe o teu eleitorado lá a sua secretária, o seu secretário, aquela pessoa que está no dia a dia com o seu grupo político. Então, começa a olhar também para o teu processo de endomarketing, porque isso faz um resultado muito, muito interessante. Então, dessa forma, eu queria aqui parabenizar a sua equipe, como é que ela cuida tão bem, tá, de todos nós que participamos. Agradecer aqui a sua oportunidade de estar com grandes férias, grandes mestres. Eu aprendi bastante aqui. E na vida, gente, a gente tem que ser muito humilde, saber que a gente precisa aprender todos os dias. Então, vamos estudar cada vez mais e montar um time muito cedo, porque quem deixar isso para fazer o próximo ano, aí vai estar com certeza numa situação bem mais complicada. Obrigado a todos aí e aproveite o evento. Bom dia. Jorge, permita só agradecer primeiramente, Emerson, pelo convite, dizer do simbolismo dessa cidade de Campina Grande, né? Não sou campinense nato, mas sou de coração, tenho muitos amigos aqui, tive a oportunidade, junto com você, de atuar na campanha de 2020. A gente sabe dos perrengues que passamos aqui, né, Jorge? Tiro, porrada de bomba, de confusão. Você imaginar, mas foi uma campanha muito bacana, muito bonita. E essa cidade é essa joia aqui no estado da Paraíba, que está frio aqui. Se você for andar mais 150 km já fica quente, está no Planalto Abaurorena, o maior São João do mundo, maior, aqui dizem que é o centro cósmico do universo, Campina Grande. Então, assim, está incrível, não poderia escolher lugar melhor e período mais oportuno do que o São João aqui. Obrigado de coração por compartilhar com todos aqui. Para não fugir da pergunta, eu diria para aos candidatos que conectem-se ou pluguem-se com o eleitorado, entendendo o que eles realmente necessitam, entregando o tempero da comida no sal correto, né, com a pimenta correta, porque cada um gosta de uma pimenta numa determinada dosagem, para que possa realmente fazer essa conexão. Para os profissionais, conectem-se entre si, né? Troquem ideias. Eu diria que as vezes que eu mais aprendi profissionalmente não foi na faculdade, não foi nas pós-graduações, foi muitas vezes numa mesa de bar tomando cerveja com colegas do segmento. Um trouxe uma ideia, trouxe um insight, né? Você tem ideia, o meu modelo de relatório Quant, quando era papel, hoje é software para analisar com senha e tal, mas quando era papel, eu criei um guardanapo com um amigo meu da área de marketing sugerindo um formato de tabela. Então todo mundo hoje no Parque do Povo, né? Isso aí. Então assim, essa conexão entre profissionais ela é fundamental. E Messinho trouxe uma palavra muito interessante, que assim, hoje o mercado ele é tão amplo, ele é tão vasto, que tem espaço sobrando para todo mundo. Então a gente precisa se unir, dar as mãos. Eu tenho muitos amigos do meu segmento de pesquisa que a gente ajuda. Eu abro o espaço, às vezes eu não posso atender um cliente, atenda ali o cliente, por exemplo, e vice-versa, tem essa troca. E é importante para que a gente possa realmente formar essa união aí, essa parceria, porque muitas vezes eu estou num projeto numa posição, mas eu posso estar em outro projeto compondo com uma outra posição também. Então acho que é importante essa conexão para que a gente possa realmente fazer uma linha de comunicação de estrategistas, de profissionais cada vez melhores. Tá? Eu acho que essa simbiose de conhecimento ela soma bastante. Deus me honra no dia de hoje em poder estar aqui com o Emanuelton, com o Alain, com o Robert, com o Jader, com o Juarez, em estar com você. Deus me honra em poder conhecer Emerson e poder, por ele, chegar a outros como Laércio, Lucas, Fred, que estão aqui, e poder estar aqui com vocês. Então, muito obrigado, fico felizaço demais
poder contribuir nesse evento, em poder estar aqui com vocês. E eu entendo que para se conectar com as pessoas você precisa ser interessante. E para se tornar interessante você precisa se interessar pelas pessoas. Então se interesse pelas pessoas para você ser interessante. Aos profissionais de marketing, muito sucesso. Que eu não encontre vocês pela frente, mas se eu encontrar eu vou ganhar de vocês em nome de Deus. Eu não quero desejar sucesso para vocês se eu tiver que encontrar vocês pela frente. Somente para descontrair um pouco, mas dizer que Deus ilumine a mente de vocês e entregue a vocês o que entregou a Salomão. Muita sabedoria. E aos políticos que estão aqui, a mesma coisa, muita sabedoria. E apenas um pedido em nome de tantos outros amigos da consultoria política. Quando vocês, políticos, agora o recado vai ser para vocês, quando vocês vão no médico, que o médico diz assim, você vai tomar esse remédio tantas vezes por dia, durante tantos dias, dificilmente você diz, não, doutor, não vou fazer isso não, eu vou tomar é assim, você não faz isso. Quando o advogado lhe orienta para alguma questão, você também não rebate e diz que vai ser do seu jeito. Então eu peço que vocês confiem mais nos profissionais de vocês, porque a gente sofre, viu? É a gente dizendo, bora por aqui, ele não, mas eu acho que é melhor fazer assim. Essa turma aqui, essa tropa toda estuda muito, pesquisa muito. E aí é necessário que quando vocês contratem, vocês confiem, porque o resultado vai chegar. É que não vai chegar na velocidade, às vezes, nem no tempo que vocês esperam, porque às vezes a gente está em frequência diferente. Eu estou conseguindo enxergar algo que você não está conseguindo enxergar. Quem é professor de português sabe que quando olha para uma redação, bate o olho e identifica um erro gramatical ou ortográfico ali. Então, quando a turma treina, estuda muito, trabalha muito, tem muita experiência nessa área, a gente consegue identificar coisas que às vezes o político não consegue, talvez ele nem entenda. Mas confia, tá? Que essa tropa toda aqui tem muita experiência, é uma turma jovem, mas tem muita experiência. E para concluir, de fato, antes que eu esqueça, a apresentadora, pode colocar aí, chefe de cerimônia, eu vou estar sorteando 2 mentorias em oratória, tá bom? Oratória política. Aí você sorteia aí e a gente faz também a revolta, tá bom? E para concluir, porque acho que não foi por acaso, eu estou com o Giovanni, que é lá de Pacífico, no Rio Grande do Norte, ele me perguntou se eu era evangélico. Que pela manhã eu estava escutando Sorrindo para a Vida e acho que não foi por acaso, Anderson. A palavra era a história de Davi, quando vai olhar para Golias e conversa com a tropa e diz assim, mas rapaz, vocês estão com medo desse cabra. Vocês estão doidos, e Davi é lá pequenininho, né, franzino, e ele é levado até Esaú. Esaú diz, homem do céu, pelo amor de Deus, vai-te embora para casa, vai cuidar das tuas ovelhas, os irmãos dele pegam a área, tu veio para cá se amostrar, vai-te embora cuidar das tuas ovelhas, pai deve estar bem mansinho contigo. E Davi diz, mas rapaz, um cabra desse eu pego o urso, eu pego o leão, eu pego um monte de troço que vão pegar as ovelhas, eu não pego um cabra desse. E Esaú diz assim, homem, aquieta com essa conversa. A palavra ainda diz que colocaram a espada e ele não pôde levantar, né? Colocaram a armadura e ele não pôde andar com a armadura. E aí eu fiquei pensando aqui agora, enquanto os meninos conversavam, lembrando. Bacana, porque muitas pessoas vão dizer que não vai dar certo na nossa vida, né? Muitas pessoas vão dizer que você não vai ganhar para prefeito em 2024, que não vai ganhar para vereador, que não vai ter sucesso na carreira de consultor político. Muitas pessoas vão dizer isso. Como disseram para Davi. Mas é que essas pessoas não sabem que Deus tem um propósito na vida de cada um. Que talvez o que você sente no seu coração hoje, Deus só falou com você. Por isso que sua esposa, seu esposo, um filho, um amigo vai dizer que não dá certo, porque Deus não disse a ele. Deus colocou fogo no teu coração. Então confia mais em Deus, tá bom? Gratidão divina mesmo. Que Deus abençoe a vida de todos. Muito obrigado. Oi. Só para dizer quem é profissional da área, está rolando a inscrição para o Prêmio Camp de Democracia, principal premiação de comunicação estratégica do país. É uma oportunidade para você participar de uma premiação muito séria, feminista. Manuelton, Alan, Jader, eu, Fred, fazemos parte do Camp, sabemos como é construído esse prêmio, então é o prêmio mais importante da nossa indústria, feito pela principal associação do mercado de comunicação política, e eu fico um convite para quem é profissional, escreva seus cases, participe. Essa é uma oportunidade de você ter destaque no mercado, uma premiação que pode ser importante na construção da sua carreira no próximo ano, de conquistar mercado em 2024. Tá joia? Obrigado. Pessoal, obrigado. Assim, foi excelente a participação do debate incrível. Eu
disse a Messinho quando eu cheguei que acho que a última vez que eu dormi foi sábado à noite, eu estou ouvindo aí da estrada de Rio, São Paulo, fazendo produções e captação e um sono gigantesco aqui cheguei aqui em Campinas 4h30 da manhã, o pessoal da produção me ajudou, me ligou 8 horas da manhã para acordar, tomar banho para estar aqui. Dizer a Messinho que eu passaria ainda mais 3 dias sem dormir só para estar aqui, né? Eu fiz o desafio com os meninos lá fora. Se eu não dormir é porque foi bom. Então, meu recado é isso. Se conectem com estratégias que não façam o eleitor de vocês dormirem. Obrigado, valeu. Passa o contato, passa o contato. A gente, vamos, esses aplausos precisam de mais intensidade. Vamos aplaudir. É isso. Show de bola, muito bom.